Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de redes de distribuição. Essa é a nossa aula número 3. Hoje nós vamos se aprofundar um pouco com relação aos tipos de geração. Vamos falar aí sobre os principais tipos de geração de energia elétrica, sendo eles a geração hidrelétrica, geração termoelétrica, geração eólica e geração solar. Com relação à geração hidrelétrica, o princípio de funcionamento dele é o seguinte: você tem geralmente aqui um reservatório de água, uma barragem que vai armazenar água num nível mais elevado. Esse reservatório ele vai servir para alimentar um duto, e esse duto ele vai pressurizar a água para fazer uma turbina girar, tá? Quando ele passa aqui por um caracol, ele faz essa turbina girar e essa água depois ela volta, é despejada no rio novamente. Quando essa turbina gira, ela vai estar acoplada aqui mecanicamente a um gerador síncrono, e essa rotação do gerador vai, em razão daquele princípio de Faraday que nós já comentamos anteriormente, vai criar a tensão induzida aqui nos terminais do gerador, que por sua vez vão sair aqui para uma subestação elevadora e a partir daqui vai transmitir eletricidade, tá? O potencial, no caso aqui que está sendo convertido, é o potencial, energia potencial gravitacional da água, está sendo convertida em energia elétrica aqui pelo gerador. O potencial que existe, armazenado na água, ele pode ser calculado por essa expressão aqui, em que a potência disponível que pode ser teoricamente extraída da água é dada pela a densidade da água vezes a aceleração gravitacional, Essa multiplicação aqui é o que a gente chama de peso específico da água, vezes o fluxo de água, que passa, ou seja, a velocidade aqui, a quantidade de metros cúbicos de água que passam por segundo, vezes a altura da queda, tá? Então, a altura que tem aqui do início do duto até o final. Ou seja, se a gente quiser aumentar a potência de uma usina hidrelétrica, a gente tem que aumentar ou a altura da queda d'água ou o fluxo de água, a velocidade que a água passa, ok? E a partir daí a gente pode extrair, essa é a potência teórica que a gente pode extrair, lembrando, claro, que vai haver perdas aqui em todo o processo, ok? Bom, aqui a gente tem a ilustração de uma usina hidrelétrica real, Você tem aqui a parte do reservatório, da barragem. Aqui no caso as comportas da barragem estão abertas, Porque como a gente vê ela está no seu nível máximo. Então quando a barragem atinge o seu nível máximo, as comportas são abertas, para evitar o transbordo. A casa de máquinas ela está localizada aqui, logo abaixo do paredão. Então existe um duto aqui que leva a água até a casa de máquinas aqui. E vocês verem aqui que na saída da casa de máquinas a gente tem essa água mais agitada, é justamente a saída aqui depois que ela já passou pelas turbinas de geração, ok? Bom, existem alguns tipos de hidrelétrica que nós podemos classificar, tá? Essa usina que nós comentamos aqui é a usina clássica, é aquela usina que tem o reservatório de água, em que esse reservatório ele permite o quê? Que você armazene um determinado potencial de energia, no caso aqui vai ser o potencial gravitacional da água, mas você vai armazenar energia na forma de energia potencial. Então você pode, por exemplo, em tempos de cheia, armazenar energia que será utilizada nos tempos de seca. Isso garante uma certa segurança na operação da usina, tá? Mas existe ainda a usina a fio d'água, que é uma usina que basicamente não tem reservatório ou tem um reservatório de água muito pequeno, que não pode ser considerado como uma barragem. Então a gente tem nesse caso aqui, são usinas que utilizam o próprio curso do rio para gerar as turbinas, tá? Então ele vai utilizar o próprio curso do rio, e aí geralmente tem que ser rios
maiores, né? E aí você vai ter a água passando pelas turbinas, você não faz nenhum desvio, você não constrói barragem, você não faz desvio no fluxo do rio, você simplesmente utiliza o fluxo ali para fazer as turbinas girarem, né? Existe um prejuízo em relação a isso, que é o seguinte: você perde a oportunidade de armazenar energia, né? Então você fica com a sua geração dependente do regime fluvial, né? Nos tempos em que o rio tiver tiver em baixo nível, você não vai conseguir gerar energia, né? Você só vai conseguir gerar nos tempos em que o rio tiver com seu fluxo de água no máximo. Então você vai ter aí esse prejuízo, mas por outro lado você tem algumas vantagens também. Você tem a redução do custo da construção da usina, já que você não vai precisar fazer a barragem, né, que é um dos empreendimentos de maior custo. E você vai ter a redução do impacto ambiental, né? Porque um dos grandes problemas das hidrelétricas é a grande área que é alagada, né, para construção das suas barragens. Então você tem aí problemas com alagamento de regiões de mata, ou às vezes regiões que existem populações que precisam ser retiradas. Então isso é um impacto ambiental que é gerado e que é muito criticado, né, nas usinas hidrelétricas, que apesar de não gerarem poluição durante a produção, elas geram um impacto ambiental na construção em função da barragem que alaga grandes áreas. E aí a usina a fio d'água ela vem como uma solução, né, para a redução desse impacto ambiental, né? Você tem, por um lado, um custo, que é o custo de você ter uma sazonalidade maior de geração. Você vai fazer o que? Você vai diminuir o fator de capacidade dessa usina, mas você tem o ganho, que é o ganho da redução de custo para a construção e da redução de dano ambiental, ok? No Brasil nós temos os dois tipos de usina, né? As usinas mais recentes, elas são quase que todas a fio d'água, né? Porque é cada vez mais difícil você fazer barragens muito grandes que vão alagar áreas muito grandes. Então as usinas mais recentes, elas são quase todas a fio d'água. As usinas mais antigas, elas são usinas com reservatório. Existe aí um outro tipo de usina que é menos comum, mas que nós vamos comentar, que é a usina chamada usina reversível. Essa usina ela consiste no seguinte: você tem dois reservatórios de água, né? Um no nível superior, outro no nível inferior. E aí o que acontece? Você utiliza a água armazenada no nível superior para fazer a geração, né? Normalmente, como ocorre nas outras, você faz a geração da energia aqui. E aí quando essa água passa pela geração, ela vai ficar armazenada no nível inferior, tá? E aí, num determinado momento que você esteja com o seu sistema aliviado, ou seja, que você não precise gerar energia naquele momento porque a demanda é baixa, você pode fazer o fluxo inverso, ou seja, bombear, ao invés de gerar eletricidade aqui, você vai bombear a água do reservatório inferior de volta para o reservatório superior. E aí você vai utilizar essa mesma água para gerar eletricidade novamente num período posterior. Ou seja, a lógica da usina reversível é armazenar energia no momento em que o sistema não esteja precisando de energia, então você não precisa gerar, né? E gastar essa energia que foi armazenada no pico da demanda do sistema, tá? Então ela é útil nesse sentido, né, de você aliviar os momentos de pico do sistema e utilizar energia nos momentos que o sistema não demanda energia, ok? É óbvio que existe um custo aqui, porque você em algum momento, ao invés de gerar energia, vai estar consumindo energia para reverter aqui a água, né? Para bombear água para o reservatório superior. Mas, como o objetivo da usina é aliviar o sistema nos momentos de pico, então ela tem essa utilidade, ok? Bom, quais são as principais vantagens das usinas hidrelétricas? Tá? A principal vantagem é que a gente consegue fazer geração em larga escala, né? As maiores usinas são as usinas hidrelétricas, você consegue ter um aproveitamento, com uma usina você consegue gerar muita eletricidade. Ela tem um baixo custo de geração, né? O menor custo de geração dentre todas as fontes possíveis é o da hidrelétrica, justamente pela escala, né? Você consegue gerar numa escala maior, você reduz o custo.
Ela tem uma produção não poluente, apesar de ter o impacto ambiental da construção. Durante a produção não existe poluição, tá? Então é considerada uma fonte limpa. Ela permite o armazenamento de energia, como a gente já comentou, você pode armazenar energia na forma de potencial gravitacional da água, né? Então isso é uma reserva energética que você pode fazer para utilizar em momentos de alta demanda ou de estiagem. E aí vem as desvantagens, né? Quais são as desvantagens dessa forma de energia? Ela tem um impacto ambiental significativo na construção, devido ao alagamento, né, das barragens, o que é reduzido, no caso das usinas, a fio d'água. Ela tem um alto custo de implementação, então são obras estruturais muito grandes, né? Não são obras simples de serem executadas, envolvem o desvio de cursos de rios, então são obras realmente complexas. Em razão do seu tamanho, né, e da sua configuração, ela não pode ser instalada no centro de cargas, então as hidrelétricas elas estão sempre afastadas do centro de carga. Isso faz com que você tenha que transmitir a energia por uma distância maior, né, para poder atender o centro de carga. E existe uma dependência da sazonalidade hídrica, né? Essa dependência ela é tão menor quanto maior forem os reservatórios de água, né? Se você não tem reservatórios grandes, no caso das usinas a fio d'água, então você fica totalmente dependente da sazonalidade hídrica. Mas se você tem grandes reservatórios, essa dependência vai ser reduzida porque você armazena energia para usar em momentos de necessidade. Bom, e agora a segunda forma de geração mais comum no Brasil e a mais comum no mundo, né, que é a termoelétrica, ela tem o seguinte princípio de funcionamento, tá? A termoelétrica ela consiste na queima de um determinado tipo de combustível, e aí existem vários tipos de combustíveis que podem ser utilizados. Quando você queima esse combustível, né, você utiliza o calor que é liberado com a queima do combustível para aquecer uma caldeira. Essa caldeira possui água, essa água ao ser aquecida vai evaporar, o vapor de água é canalizado, né, de forma que você vai ter aqui uma pressão muito forte de vapor de água. Esse vapor pressurizado é utilizado para fazer uma turbina girar, tá? Uma vez essa turbina gire, ela vai ser acoplada a um gerador. Esse gerador vai funcionar da mesma forma que funciona na hidrelétrica. Ele vai produzir aqui, portanto, uma tensão alternada que vai ser transformada na saída da usina para seguir a sua transmissão no sistema elétrico, tá? E aí, esse vapor que é utilizado para girar a turbina, em seguida ele é condensado, portanto ele vira água novamente, e essa mesma água é que vai voltar a ser utilizada aqui na caldeira de novo, né? Então é um processo, um ciclo fechado em que você não tem o desperdício de água, né? A água ela é vaporizada, depois é condensada novamente. É claro que existe uma perda aqui no processo, mas é uma perda mínima, de forma que você vai ter um ciclo fechado aqui, né? E você queima o combustível, a água você não perde, você perde somente o combustível, ok? Bom, esse é o princípio de funcionamento das termoelétricas. Com relação aos combustíveis que são utilizados, né, os principais combustíveis, a gente tem aqui combustíveis líquidos, que é o diesel e o biodiesel. Temos combustíveis gasosos, né, que aí você vai ter o gás e o biogás, que o biogás é derivado de materiais compostos, né, como existe aí através de dejetos de animais, de descartes de comida, enfim, materiais compostos que você pode processá-los para que eles liberem um gás e esse gás é utilizado no processo. Existem os combustíveis sólidos, né, que são os principais aqui, o carvão, o coque de petróleo, né, que é um subproduto da produção de petróleo, uma espécie de borra de petróleo, é um dos mais poluentes. E o bagaço de cana, né, que é muito utilizado na indústria sucroalcooleira. O bagaço de cana é utilizado num processo de
termogeração, tá? Existe ainda um material radioativo, né, no caso das usinas nucleares, que são usinas térmicas também, elas aquecem uma caldeira da mesma forma que nós comentamos, só que lá, ao invés de queimar o combustível, né, elas fazem um processo de fusão nuclear, né? Então ela utiliza aí o átomo de urânio, que é um átomo pesado, ela funde dois átomos de urânio. Essa fusão libera uma energia térmica muito grande, né? Essa energia térmica é utilizada para aquecer a caldeira e fazer a turbina girar do mesmo jeito, tá? Bom, destaca-se aqui principalmente o gás natural e o carvão, né? São os principais tipos de combustível utilizado aí nas termoelétricas. Cada combustível desse vai ter uma vantagem e uma desvantagem, né? Cada um tem um poder calorífico diferente. Então, você vai ter alguns que você vai precisar queimar mais combustível para obter a mesma energia. Cada um tem um preço diferente, cada um tem um nível de poluição diferente. Então, você vai ter aí vantagens e desvantagens em cada um desses combustíveis, ok? Com relação às vantagens da usina termoelétrica, né? Quais são as principais vantagens? As vantagens é que essa usina ela ocupa uma área compacta, né? Basicamente, ela não tem aquela área da barragem que tem na hidrelétrica, então ela ocupa uma área compacta. Por usar uma área compacta, ela pode ser instalada nos centros comerciais, né, nos centros de carga. Então você pode ter termoelétricas dentro das cidades, o que é bom porque reduz a necessidade de transmissão de energia, né? Você gera energia próxima à carga. Ela tem um altíssimo fator de capacidade, então você basicamente pode gerar eletricidade nas termoelétricas sempre na capacidade máxima, né? Você só vai ter aí a limitação com relação a paradas para manutenção, etc. Mas é um tipo de usina que não depende de sazonalidade, né? Não depende de regime hídrico, não depende de sazonalidade de ventos, não depende do sol, não depende de nada. Só depende de você ter o combustível disponível para queimar. Então você tem um fator de capacidade próximo de 100, que é muito bom, né? Porque é uma fonte de geração, uma forma de geração estável. Com relação a desvantagens, ela tem um preço de produção maior. O custo de produção aí vai depender do combustível, né? Você tem, por exemplo, combustível nuclear tem um custo de geração muito alto, o gás natural tem um custo de geração menor e por aí vai, tá? Mas ela tem um custo maior em relação às hidrelétricas. Bom, ela é uma produção poluente, essa é a principal desvantagem das termoelétricas, né? A principal crítica que se faz a ela, porque ela utiliza combustíveis não renováveis, né? A queima dos combustíveis geram gases poluentes e então ela é uma fonte não renovável de energia e é uma fonte de poluição, tá? Essa é a principal desvantagem das termoelétricas, tá? Além do caso da nuclear, né, a gente tem aí o risco de acidentes radioativos, como já ocorreram vários ao longo da história com o uso dessas usinas. Então são usinas que têm essa desvantagem em relação à segurança no caso das usinas nucleares, ok? Bom, com relação agora à geração eólica, né, é um outro tipo de geração, tá? Então, qual é o princípio de funcionamento no caso da geração eólica? A gente tem um rotor que basicamente ele é conectado a algumas pás, né, que são desenvolvidas com um design aerodinâmico projetado para aproveitar a energia cinética do vento. Então o vento vai fazer essas pás girar e, consequentemente, o motor vai girar. E aí a gente tem esse rotor acoplado aqui a uma parte que é conhecida como nacelle, que é a parte onde fica, né, a caixa de transmissão e o gerador. Essa caixa de transmissão é basicamente um acoplamento aqui entre o eixo do rotor e o eixo do gerador, que tem o objetivo de aumentar a velocidade de rotação do gerador, né? Porque, como vocês já devem ter notado, as usinas eólicas, as pás delas giram numa velocidade muito lenta. Então, você teria dificuldade de gerar energia, né, com a rotação naquela velocidade. E aí a gente utiliza caixas de transmissão em que você amplia a velocidade de rotação do gerador, né? Então, na verdade, o gerador ali, no caso da torre eólica, ele está girando numa velocidade bem maior do que a velocidade das pás, né, para viabilizar a geração.
E aí esse gerador ele vai se conectar aqui aos cabos que vão ser levados aí posteriormente às subestações, tá? Esse é o princípio de geração. A potência que pode ser extraída do vento é dada por essa expressão aqui, né? A potência vai ser um meio do coeficiente de potência, que é justamente um fator aí que determina o quanto de cada turbina, quanto pode ser extraído de potência do vento em cada turbina, tá? Você tem aqui a densidade do ar, a área do rotor, né? Então quanto maior a pá, maior a potência extraída, e a velocidade do vento, né? Então se a gente observar essa fórmula, basicamente se você quiser aumentar a capacidade de geração de uma turbina, você tem que ter ventos com a velocidade maior, você tem que ter uma pá com a área maior, ou você tem que ter aqui um coeficiente de potência maior, né? O coeficiente de potência ele é complexo de ser determinado, né? Ele depende de todo o projeto da turbina, de como a turbina aproveita, né, essa captação da energia cinética do vento. Outra característica que a gente observa é que ela é muito sensível, né? A potência que é extraída é muito sensível à velocidade do vento. Veja que ela está sendo multiplicada pela velocidade do vento ao cubo, ou seja, se a velocidade do vento variar 10 vezes, a velocidade, a potência que é extraída desse vento varia 1000 vezes, né? Então, é muito sensível à velocidade do vento, o que faz com que a geração seja bastante variável, né? Então não é muito diferente de uma geração de uma usina termoelétrica, por exemplo, que você tem lá a geração estável. No caso da eólica, não, ela é uma geração absolutamente variável em razão dessa velocidade do vento, né? Isso gera algumas desvantagens para essa forma de geração, ok? Bom, a gente tem ainda com relação à energia eólica, né, a gente tem as usinas onshore e as usinas offshore, que são usinas que são instaladas na terra e no mar, tá? No mar existe uma capacidade de aproveitamento dos ventos maiores, e você consegue extrair mais potência. Contudo, você tem uma grande desvantagem de instalar usinas offshore, que é a questão da transmissão, né? Você tem que ter aí cabos submarinos e isso aumenta muito o custo da usina, por isso elas são pouco usadas, ok? Principais vantagens da geração eólica, né? Ela tem um baixo custo de instalação, o projeto de uma usina eólica é relativamente simples comparado às usinas hidrelétricas e termoelétricas, ok? E você tem uma construção, tanto a construção da usina como a geração é não poluente. No caso, algumas pessoas dizem que ela pode causar poluição sonora ou poluição visual e ainda pode afetar o voo dos pássaros, alguma coisa do tipo. Mas são impactos muito pequenos em relação ao impacto que as demais tecnologias, as formas de produção de energia geram, né? Então, é uma fonte limpa e renovável. Ela utiliza um potencial energético que é gratuito e ilimitado, né, que é o vento. Então, o vento ele tem essa vantagem, é diferente da termoelétrica, que você tem um custo para o combustível. Aqui, você utilizando o vento, é um potencial energético totalmente ilimitado, ok? Bom, as desvantagens, ela vai apresentar um preço de produção maior do que a hidrelétrica, tá? Se bem que hoje a gente já comentou nas outras aulas, ela tem um custo de produção muito competitivo, ela é a segunda fonte mais barata no Brasil hoje, né? Ela está ganhando inclusive das termoelétricas. A geração é muito variável em razão dos ventos, a gente já comentou isso anteriormente, né? Então isso exige um controle de operação maior, né? Por parte dos operadores do sistema. E não é possível armazenar o potencial, né? Apesar de ser um potencial gratuito e ilimitado, você não consegue armazenar isso como você consegue, por exemplo, no caso das hidrelétricas. Você tem lá o potencial gravitacional da água, você armazena isso numa barragem, né? No caso das termoelétricas, você armazena os combustíveis que serão queimados. No caso da eólica, você não pode armazenar, você não consegue armazenar o potencial energético do vento, ok? Isso é uma desvantagem. Bom, ela tem também uma baixa capacidade de produção por metro quadrado ocupado, ou seja, você
ocupando grandes áreas, você não produz tanta energia como você produziria com uma termoelétrica, por exemplo, na mesma área. Isso é uma desvantagem da energia eólica, ok? Bom, e por fim, para a gente finalizar aqui, vamos falar agora da energia fotovoltaica. Ela é uma energia, a forma de geração completamente diferente das demais, né? Todas as outras que nós falamos até agora, elas baseiam-se no princípio do gerador elementar, né? Então você de alguma forma vai fazer um gerador girar e a partir daí gerar eletricidade. No caso da fotovoltaica é completamente diferente, né? É uma tecnologia que aproveita o efeito fotoelétrico, que é a capacidade da luz, né, da energia luminosa, de liberar elétrons em determinados materiais, ok? Então, se você tem materiais semicondutores, no caso principalmente o silício, né, você tem placas de silício formando junções PN, que é um outro assunto aí da eletrônica, que a gente não vai adentrar aqui agora, mas você tem junções PN, né, de silício. Essas junções, ao serem expostas à luz solar tem a capacidade de liberar elétrons, né, em um dos lados da junção. Essa liberação de elétrons, quando você conecta, né, os terminais dessa placa, dessa junção PN a um circuito elétrico, a liberação de elétrons vai criar uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica vai, enfim, ser utilizada para alimentar qualquer carga. As placas solares, elas são formadas, na verdade, por milhares de junções PN, né? Cada junção PN ela gera uma pequena quantidade de energia e aí você conecta milhares dessas placas para poder ter alguma energia significativa, ok? Então, esse é o princípio de geração fotovoltaico. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma usina solar. Então você tem aí as placas, cada placa é formada por vários módulos e cada módulo é formado por várias células solares. Cada célula solar dessa é um conjunto de semicondutores, né, de silício, ok? Qual é uma desvantagem dessa forma de geração? Ela gera energia na forma contínua, ela não gera energia na forma alternada, como nós já comentamos. Então, como nossa rede o padrão da nossa rede é em corrente alternada, então é necessário fazer uma conversão, né, da energia em corrente contínua para corrente alternada. Essa conversão é feita através de equipamentos conhecidos como inversores de energia, tá? Então esses inversores eles vão receber energia na forma contínua e vão transformá-la, essa energia, para a forma alternada, ok? Então há necessidade de ter esses inversores conectando os painéis fotovoltaicos à rede elétrica, tudo bem? Bom, principais vantagens da energia solar, né? Energia fotovoltaica é uma forma de energia não poluente, é considerada uma forma renovável, apesar de que na fabricação das placas de silício, né, esse processo de fabricação das placas é um processo poluente, mas a produção de energia fotovoltaica em si é uma produção não poluente. Existe, assim como a eólica, né, aproveita de um potencial energético que é gratuito e ilimitado, que é no caso a luz solar, né, é um potencial ilimitado, gratuito aí. E existe ainda uma vantagem que é a possibilidade de microgeração. Então você pode, através de energia eólica, o que é muito comum hoje, né, gerar eletricidade de forma distribuída, de forma em cada unidade consumidora, por exemplo, né? O que é muito bom porque você evita os custos de transmissão e distribuição, né? Você vai estar gerando eletricidade ali próximo à carga, a carga vai consumir aquela energia ali no próprio local, então você evita os custos com transmissão e distribuição. Essa possibilidade de microgeração é uma vantagem muito grande aí da energia fotovoltaica. Bom, as desvantagens, ela tem um custo maior de produção, né? Ela ainda não é tão competitiva como a eólica, por exemplo, ela tem um custo maior de produção, mas existe uma tendência desse custo ser reduzido, né? À medida que essa forma de geração se expande.
Ela também é uma geração variável em razão da incidência solar, então você vai, mesmo durante o dia, né, às vezes passa uma nuvem ali na região, então cai drasticamente a geração, e fora que à noite não gera, né, então você não tem de nenhuma hipótese como ter um fator de capacidade maior do que 50%, por exemplo, nas usinas fotovoltaicas, em razão da ausência de luz solar durante metade do dia, ok? Bom, e por fim, assim como no caso da eólica, né, não é possível armazenar o potencial. Esse potencial energético da luz solar não é possível ser armazenado, é uma outra desvantagem. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a terceira aula do nosso curso de rede de distribuição. Falamos aí sobre as principais formas de geração de energia elétrica. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.